Olá e bem-vindo à aula de composição. A composição é um dos temas mais fascinantes da fotografia. Espero que gostem da aula. Eu separei aqui várias técnicas de composição para mostrar para vocês. Eu tenho certeza que ao final dessas aulas você vai ter uma visão muito diferente sobre fotografia, inclusive uma visão diferente sobre o mundo. O seu olhar para as coisas, depois dessas aulas todas de composição, com certeza vai mudar. Então vamos lá. Composição fotográfica. A primeira regra da composição é a regra dos terços. É uma das regras mais básicas e conhecidas aí da composição. Assim que a gente começar a falar sobre ela, você certamente vai lembrar aí de já ter visto algo nesse sentido. E sempre que eu for mostrar aqui uma regra de composição, eu vou falar também o termo em inglês, porque eu tenho sugerido isso, que sempre que você for fazer uma pesquisa aí no Google, no Pinterest, procurar também pelos termos em inglês, porque tem muito mais exemplos aí, né? Porque a gente vai acabar encontrando fotografia do mundo inteiro, às vezes até fotografia do Brasil mesmo, usando o termo em inglês. Quando a gente coloca o termo em português, a gente vai encontrar referências aqui nossas, referências de Portugal, talvez, mas é mais interessante a gente fazer a pesquisa pelo termo em inglês. Então vamos lá, regra dos terços. A regra dos terços é baseada nessas 4 linhas aqui na tela. São 2 linhas horizontais, 2 linhas verticais e esses pontos aqui de intersecção são os pontos de maior destaque dentro da foto. É muito comum, quando a gente está usando a regra dos terços, a gente vai fotografar alguma coisa na natureza, alguma coisa na rua, a céu aberto, é muito comum usar essa linha aqui de baixo para colocar a linha do horizonte, que é exatamente o que acontece nessa foto, tá vendo? A linha do horizonte, ela passa exatamente em cima dessa linha aqui, que é a linha da regra dos terços. E a gente pode perceber aqui, ó, que essa coluna está posicionada bem nessa primeira linha vertical, exatamente em cima dessa linha vertical. Tá, então é para isso que serve a regra dos terços. A gente coloca coisas interessantes da fotografia em cima desses pontos de intersecção, ou, como no caso dessa foto, usa essas linhas para fazer o alinhamento de objetos na foto. Aqui é um caso bem clássico. O objeto em destaque aqui, que é essa estrela do mar gigante, está exatamente em cima desse ponto de intersecção. Esse é um ponto bem comum de fazer intersecção aqui. Os outros pontos também são usados, mas eu particularmente acabo usando bastante esse ponto aqui. Uma questão importante sobre a regra dos terços é a seguinte. Você pode olhar e pensar, mas essa foto está torta, por que o objeto não está exatamente no meio? Por que ele não está centralizado? A gente pode centralizar o objeto também, mas o que acontece é que quando a gente escolhe usar a regra dos terços para fazer a composição, isso traz um certo significado e um sentido para a foto. A estrela não foi centralizada na foto, ela está aqui em cima desse ponto de interesse. Isso traz uma certa tensão para a foto, um certo dinamismo. E é interessante fazer isso pelo seguinte, a fotografia já é algo estático, parado. Se a gente alinha tudo sempre no meio, a gente está reforçando esse sentido estático, parado da foto. Então é interessante trazer o objeto em destaque para outro ponto da foto, geralmente aqui esses pontos de interesse, porque isso traz uma certa tensão, traz um dinamismo para a foto, como a gente vai ver em outros exemplos mais para frente. Outro exemplo de utilização da regra dos terços está aqui, o gato alinhado nesse ponto de interesse aqui. Tá. A gente poderia até, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu fotografo pessoas, é colocar o olho da pessoa em um desses pontos de interesse, mas geralmente o olho estaria nos pontos de interesse mais de cima. Um outro exemplo, isso aqui poderia ser uma fotografia de produto, mas é uma foto, na verdade, de casamento. O mesmo ponto de interesse usado anteriormente, o objeto está aqui, alinhado nesse canto, e olha o dinamismo que isso dá para a foto, e um certo nível de tensão que isso traz para a foto. Porque é quase como se a foto estivesse desbalanceada. Ela não tá, o objeto não está centralizado, ele está bem para o canto, aqui, muito no canto, ele está perto da borda da foto. Isso traz uma tensão para o nosso olhar quando a gente olha para essa foto, mas é isso que torna a foto mais interessante, mais dinâmica. Isso acaba gerando uma outra questão aqui, né, que sobra bastante espaço aqui na foto. A gente vai ver isso num outro elemento de composição, que chama espaço negativo. E esse espaço que sobra aqui a gente pode usar para colocar um texto, para colocar o nome dos noivos, no caso dessa foto que é de casamento, ou se fosse uma foto de produto, a gente poderia colocar aqui o preço desse produto, o site, onde encontrar mais, e qualquer informação que a gente queira colocar aqui. Então a gente pode usar esse espaço sobrando na foto para fazer um banner, para colocar informação aí relevante para quem estiver vendo a nossa foto.
E aqui, ó, nesse exemplo, a gente vai ver como a gente pode usar a regra dos terços em fotografias verticais. Essa foto está em pé, as outras que a gente viu até agora estavam todas deitadas aí na horizontal. E essa foto tem uma outra questão interessante, que é ela está centralizada, o objeto está bem no meio da foto. Mas olha como foi usado aqui a regra dos terços, tá vendo? O mouse, o produto aqui na foto, ele foi alinhado usando como referência esses pontos de interesse da foto. Então aqui, ó, passando quase exatamente em cima dos pontos de interesse. Do lado de cá acabou sobrando um pouco mais, mas olha só como essa foto foi pensada usando esses pontos de interesse como referência. Mesmo sendo uma foto mais simétrica aí, com o objeto bem no meio da foto, quem fez a foto usou como referência esses pontos de interesse aqui da regra dos terços para centralizar a foto. Aqui um outro exemplo, esse produto poderia estar alinhado exatamente no meio, mas foi escolhido essa linha vertical aqui como referência para alinhar a foto. Ela termina quase aqui em cima da linha de cima também, então isso traz um dinamismo bem interessante para a foto e, de novo, sobra bastante espaço aqui para colocar outras informações sobre o produto, para colocar preço, para colocar alguma informação relevante. Isso é bem comum na internet, acontece bastante em revista também. Então, quando você estiver fazendo as suas fotos de produto, é legal pensar em deixar esse espaço, deixar um espaço na foto para preencher com informações. Um outro exemplo, aqui eu não desenhei a linha da regra dos terços, mas dá para ver aqui claramente como o objeto está alinhado para a direita, dando aquela mesma tensão para a foto, sobrando aqui bastante espaço negativo. Faz com que a foto seja uma foto bem interessante. De novo, esse copo poderia estar centralizado, ele poderia estar exatamente no meio da foto, trazendo um equilíbrio aí para a foto, mas como ele está alinhado para a direita, isso gera uma certa tensão e desperta o interesse no olhar de quem está vendo essa imagem. Segundo a técnica de composição que a gente vai ver hoje, simetria, aí em inglês symmetry, é uma palavra bem parecida, um cognato. Então, se você for procurar por referências aí de simetria na fotografia de produto, é legal usar o termo em inglês para fazer a pesquisa. Vamos ver como é que funciona a simetria. Então, a simetria é diferente da regra anterior que a gente viu. Aqui os objetos eles estão exatamente no meio da foto. Gera um certo tipo de interesse, porque essa foto está bem alinhadinha aí, né? Você tem espaço negativo para os dois lados. Quando a gente tem uma foto bem simétrica, isso passa uma sensação de precisão, de exatidão. Pode ser interessante também, mas é uma mensagem muito clara que está sendo passada, de precisão, aí, quase matemática, para a fotografia. Então, dependendo do tipo de produto, dependendo do tipo de situação que a gente tem, é interessante usar a simetria para dar esse equilíbrio, essa visão precisa. Senão, o mais comum mesmo é alinhar em um dos cantos, aí, esquerdo ou direito, usando a regra dos terços. E a simetria pode parecer uma regra muito boba, porque é muito simples, teoricamente, de você pegar o objeto e colocar exatamente no meio da foto e fazer a sua foto. Mas o ideal é você pensar em simetria do jeito mais criativo possível. Quanto mais criativo, mais interessante a foto fica. Então vamos começar a ver alguns exemplos aqui. Olha só, ao invés de você colocar uma banana centralizada na foto, exatamente no meio da foto, foram usadas duas bananas aí para fazer essa foto, com uma brincadeira aí que isso parece até um bigode. E aí é um exemplo bem claro de uso criativo da simetria, e olha só como fica interessante. Mais interessante do que usar um único objeto centralizado na foto. Que um uso mais criativo ainda, o objeto que foi fotografado aqui, ele nem é um objeto só, né? Na verdade é uma composição. Aí você tem uma linha passando no meio, dividindo a foto com rosa de um lado, azul do outro. E aqui você tem dois pedaços diferentes, objetos diferentes, mas que dão uma composição interessante aqui para o todo, né? Porque se você olhar sem prestar atenção, até parece que é um objeto só, uma fruta cortada só. E é uma foto bem legal para ilustrar como a gente pode fazer o uso da assimetria de maneiras criativas. Agora aqui um outro exemplo bem interessante. Então a gente vê aqui o Taj Mahal, como é uma arquitetura precisa, não só o prédio, mas esse jardim na frente também, ele é bem simétrico. É a foto feita alinhada bem no meio aí dessa piscina na frente, no jardim, deixando a foto igual para os dois lados, né? Você tem a mesma coisa que você tem para o lado esquerdo, você tem para o lado direito, é quase como se essa arquitetura tivesse sido espelhada. E aí é uma junção de fotografia com arquitetura. Você tem aí um desenho arquitetônico simétrico, e a foto foi feita de maneira a aproveitar a simetria do prédio.
Outro exemplo de simetria na arquitetura, e aproveitando aí a fotografia para registrar isso, a gente tem aqui o rio cortando a cidade em dois lados. Os dois lados não são exatamente iguais, mas a gente olhando aqui dá para ver o quanto essa foto é simétrica. O lado esquerdo é muito parecido com o lado direito, e olha só como isso fica interessante. Quando eu comecei a falar em simetria, eu falei que pode parecer bobo, né? Se você pega um objeto e centraliza ele no meio da foto, mas aqui é uma situação que não tem nada de bobo nisso. Você tem aí uma cidade com arquitetura bem simétrica, a fotografia aproveitando aí o uso da simetria na arquitetura, no desenho da cidade, para fazer um registro bem simétrico e bem interessante. E a simetria é uma técnica de composição queridinha aí dos diretores de fotografia do cinema. Essa série House of Cards do Netflix é uma série repleta de exemplos de simetria. A abertura já mostra isso, como é simétrica, e a Casa Branca também, um desenho arquitetônico bem simétrico. A gente pode ver aqui em um dos takes, em uma das cenas da série, você tem a Claire para um lado, o Frank Underwood para o outro, dentro de uma sala bem simétrica, com uma janela bem simétrica também, e com uma vista aqui na frente simétrica, tudo muito simétrico. Tem até dois abajures aqui, dois do lado de cá, tem dois quadros aqui, dois quadros do lado de cá, porta e porta, então a mesinha colocada bem ao centro, a disposição do sofá, tudo muito simétrico na fotografia dessa cena. Equilíbrio, ou balance aí do inglês. O correspondente aí da palavra balance em português seria balanço, mas não é comum chamar essa técnica de balanço em português, o mais comum é chamar de equilíbrio mesmo. E aqui vocês vão ver como isso é uma técnica diferente da simetria. A gente pode usar a regra dos terços junto com o equilíbrio para ajudar a montar esse equilíbrio. Então a linha do horizonte está um pouco mais alta aqui, passando mais próxima da linha de cima da regra dos terços. Não está exatamente em cima, a linha estaria passando um pouco mais aqui em cima. Mas a ideia dessa técnica de composição é a gente pensar como se a foto fosse realmente uma balança, como se ela estivesse sendo pesada, e a gente teria que distribuir o peso tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Ou se a gente estiver tentando equilibrar isso verticalmente, distribuir o peso na parte de cima e na parte de baixo da foto. Então essa é uma foto bem distribuída, a gente tem para um lado uma montanha, para o lado esquerdo essas árvores aqui balanceando o peso da foto. Tá? Então isso não precisa ser um equilíbrio perfeito de peso, né? Mas a ideia é trazer uma harmonia para a foto, você olhar para a foto e imaginar um equilíbrio aí entre os elementos que estão sendo colocados, que estão sendo mostrados na foto. E assim como a simetria passa uma ideia muito clara de precisão, de matemática, de cálculo, de análise, o equilíbrio na foto também traz uma ideia muito clara de equilíbrio mesmo. E aí a gente pode usar isso para fazer uma fotografia mais harmoniosa, mais calma, mais serena, até trazendo uma certa ideia de paz. Então, olha só, um outro exemplo, aqui a gente tem um objeto mais próximo da gente, mais próximo do olhar de quem está vendo a foto. Aqui atrás a gente tem objetos mais distantes, mas olha só como eles se equilibram. Você tem para um lado aqui esse objeto, essa pedra com uma sombra grande, mas nessa parte de cima da foto, atrás do objeto, você não tem nada. Enquanto aqui no fundo você tem essas pedras maiores, mas que estão mais distantes. E se a gente der uma olhada como um todo para a foto, o peso disso aqui está equilibrando com o peso disso aqui. Quando eu falo em peso, não é peso literalmente, a gente não vai pesar quanto essa pedra mede, a gente não vai pesar quanto essas pedras, essas pequenas ilhas aqui atrás medem. É uma questão mais visual mesmo, né? A gente tem uma certa quantidade de elementos para um lado da foto, uma certa quantidade de elementos para o outro lado da foto. E a ideia é que isso gere um equilíbrio, que a gente não tenha peso demais para um lado só, nem peso demais para o outro. E uma coisa que é importante falar é que a gente não tem que obrigatoriamente usar todas as regras de composição na mesma foto. A gente escolhe qual técnica a gente quer usar em uma foto e a gente dá preferência para uma delas. Então, assim,
Se a gente está usando simetria para fazer uma foto, a simetria já traz um certo equilíbrio para a foto, porque você vai colocar os objetos mais centralizados e você vai ter o mesmo peso para um lado e para o outro. Se a gente está usando a regra dos terços, a gente vai colocar os objetos possivelmente mais para um lado ou mais para o outro, e vai trazer um desequilíbrio mesmo para a foto. Até por isso que eu falei que a regra dos terços, e quando a gente opta por alinhar um dos objetos para um dos lados, traz uma tensão para a foto, porque a gente olha e enxerga esse desequilíbrio. E a ideia dessa técnica de equilíbrio é a gente equilibrar o peso visual aí para um lado e para o outro, tirando essa tensão que a regra dos terços pode causar. São duas técnicas aí, então, que a gente não usaria as duas na mesma foto, a gente escolhe usar uma ou usar a outra. Tá? Então aqui a gente tem um objeto que está mais ou menos alinhado com a regra dos terços, se a gente passasse a linha aqui, mas a gente pode ver que a gente tem outros elementos balanceando o peso da foto. A linha do horizonte está aqui também mais ou menos na regra dos terços, então a gente até consegue misturar um pouco as técnicas, mas olhando para essa foto aqui, dá para perceber que a ideia foi realmente equilibrar o peso. Tanto que a gente tem uma única pedra aqui quase solitária, tem algumas pedras aqui mais distantes em cima, mas olha só como para o lado direito, as pedras estão mais distantes, mas elas estão em muito maior quantidade, então pro lado de cá a gente não tem nada na linha do horizonte, talvez alguma coisinha ali mais profundo, mas pro lado de cá, olha só, a gente tem essa encosta de pedra aqui da ilha, da praia, que balanceia o peso dessa pedra que está mais aqui na frente e que aparece com mais destaque na foto. Aquilo que eu comentei sobre a ideia de uma foto com um equilíbrio visual traz uma ideia de calma, de paz. A gente tem uma xícara que está alinhada mais para o lado esquerdo do que para o lado direito, mas do lado direito a gente tem outros elementos balanceando o peso da foto, ajudando nessa distribuição. Então a gente tem aqui colher, tem outras coisinhas aqui distribuídas ao longo da foto. E a ideia aqui, a gente tem uma xícara de chá, a ideia realmente é trazer um equilíbrio, uma harmonia para a foto, porque é o tipo de produto que a gente está fotografando aí. Se a gente colocasse, por exemplo, esse chá exatamente no meio da foto, sem nenhum objeto para um lado, sem nenhum objeto para o outro, a simetria tem uma visão mais precisa da coisa, né? E a mensagem que uma xícara de chá deveria passar, na minha opinião, é muito mais de calma, de equilíbrio, do que uma visão matemática precisa, que é o que a simetria passaria de mensagem. Usar essa técnica de composição nessa foto, que é o equilíbrio, o balanço do peso visual dos objetos, acho que foi uma decisão bem correta para fazer essa foto. Aqui a gente tem uma foto bem interessante também, e olha só, a gente tem o sapato alinhado para o lado esquerdo da foto, mais para o lado direito a gente tem esse móvel aqui bem interessante, balanceando o peso da foto. Então, é um outro exemplo interessante de como fazer esse equilíbrio de uma maneira criativa na fotografia. Aqui, de novo, uma xícara de chá, e como eu já tinha comentado, se a gente tivesse feito essa foto muito simétrica, ou seja, o chá exatamente no meio e nada para um lado, nada para o outro, ou se a gente repetisse aqui essa colher de madeira pro lado de cá, deixasse essa foto muito simétrica, a gente teria uma sensação muito mais de precisão do que de equilíbrio, de harmonia, que é o que essa foto traz. Então essa não é uma foto simétrica, essa é uma foto com uma distribuição equilibrada de peso, porque a gente tem objetos diferentes dos dois lados da xícara, mas são objetos que balanceiam, de certa forma, o peso visual aí para um lado e para o outro. Então a gente olha para a foto e sente esse equilíbrio. Imagina que essa foto estivesse em cima de uma balança, a gente teria o peso distribuído aí para os dois lados, essa foto não pende nem para um lado nem para o outro. É uma foto com peso bem distribuído. Framing. E aqui eu não passei o correspondente em português, porque é muito comum chamar essa técnica, mesmo aqui no Brasil, de framing mesmo. E a gente vai ver o que essa técnica significa e como ela é interessante para a fotografia de produtos. Framing vem da palavra frame, né, que é a moldura, que seria isso daqui. Essa é uma foto com uso bem literal do que seria o frame, né? As molduras realmente aparecem na foto. A gente tem aqui 4 quadros, 3 deles pretos, um branco, e com fotos dentro dessas molduras. Então, olha só como a nossa atenção, quando a gente bate o olho para a foto, a atenção vem direto para as imagens que estão dentro das molduras.
A gente não fica com o nosso olhar vagando muito pelo resto da cena, às vezes ela pode até levar um tempo para perceber que tem um objeto aqui, porque o destaque das fotos está realmente para as imagens dentro desses quadros. Então a técnica se trata disso, a gente incluir molduras dentro da foto para levar a atenção da pessoa que está olhando para as imagens aqui dentro das molduras. Aqui foi um uso muito literal, né? São quadros realmente, mas o uso dessa técnica de framing geralmente é mais discreto e criativo, como a gente vai ver nos próximos exemplos. Então olha só que foto interessante. Essa é uma foto um tanto simétrica também, porque a gente tem elementos muito parecidos dos dois lados e também é uma foto bem equilibrada aí, né? Então foram usadas várias técnicas, na verdade, para compor essa foto. Mas como a gente está falando aqui de framing, olha só como é interessante. O fotógrafo se posicionou aqui embaixo da escada e a atenção para a foto fica exatamente aqui nessa parte de dentro. As bordas da escada seriam a moldura da foto, uma moldura bem diferente, né? Não é uma moldura quadrada, é uma moldura mais triangular e o destaque da foto fica todo aqui para esse lado de dentro. A gente dificilmente vai parar para reparar no que tem aqui em cima na escada. O destaque fica mesmo aqui para essas duas pessoas passando na foto, possivelmente pai e filho, e olha só como é uma foto interessante e um uso bem criativo dessa técnica de framing. Que é uma foto que é muito legal de fazer em viagem, é pegar uma janela e uma porta e fotografar o que tem além da janela, além da porta, que é o que foi feito nesse caso. Então, isso daqui não é uma moldura, isso daqui é uma porta, mas para a nossa fotografia aqui, nesse registro, isso aqui passa a ser uma moldura e o destaque fica para essa parte aqui de dentro da porta, que na verdade é o lado de fora. Isso aqui é um exemplo bem claro de como usar essa técnica de framing para pensar em uma foto. Aqui um outro exemplo bem interessante. Aqui a gente não tem necessariamente uma porta, o que a gente tem aqui é uma parte mais escura da foto e que serve de moldura para o restante da imagem. Que, de novo, um uso bem criativo dessa técnica de framing. E agora aqui, falando de fotografia de produto, olha só, isso aqui não é uma moldura de um quadro, isso é uma bandeja. Mas olha como colocar essa bandeja na foto faz com que a nossa atenção fique voltada para o lado de dentro da bandeja. Então aqui é um uso bem claro e interessante dessa técnica de framing e é um uso bem comum, inclusive em fotografia de produto. Você colocar o seu produto dentro de uma bandeja e usar essa bandeja aí como um frame para dar mais destaque para o produto que você está fotografando. Aqui um outro exemplo do uso dessa técnica de framing. A gente tem aqui uma espécie de bandeja também, com o produto dentro. E aqui a foto foi feita com uma vista aérea, né? Uma espécie de flat lay. E olha só como isso forma uma moldura certinha aqui dentro da foto. A gente tem aqui um objeto com cor amarela que acaba puxando um pouco do destaque da foto também. Mas a ideia da gente usar uma bandeja aqui nessa foto com vista aérea faz com que naturalmente a nossa atenção venha para essa parte aqui da imagem que está do lado de dentro da moldura. Que é uma foto bem criativa, com uso e abuso dessa técnica de frame. A gente tem uma moldura aqui na parte de baixo, outras duas molduras aqui na parte de cima. E olha só como isso traz um destaque muito legal para esse tênis que está aqui nessa parte mais interna dessa moldura, né, do círculo amarelo, e também destaque para o objeto que está aqui, mais centralizado aqui na foto e dentro dessa moldura aqui. Esse objeto que está mais para o canto, mais na parte de cima da moldura, ele acaba tendo um pouco menos de destaque, mas ele recupera um pouco desse destaque perdido por estar de ponta cabeça aqui, apoiado em uma estrutura. E aqui o último exemplo que a gente vai ver de framing, a gente tem uma moldura aqui, né, por esse desenho, que é uma espécie de caixa sendo vista pelo lado de dentro e por cima. E como o sapato está escapando da moldura, olha só, como isso traz uma sensação estranha de que o sapato está apertado, tentando escapar. Então é uma foto aí muito bem pensada para trazer uma sensação mesmo aí de tensão, até um pouco de liberdade ou de quebra de regras aí, porque o sapato está escapando da moldura. E traz uma sensação estranha e ao mesmo tempo muito interessante, assim, difícil de passar despercebido. Textura, ou texture do inglês, de novo aí palavras muito parecidas. A textura é um elemento de composição bem bonito aí pra gente usar nas fotografias. Dependendo do tipo de produto que a gente vai fotografar, o próprio produto já tem a textura nele. Então aqui a gente está vendo
algumas fotos aí de pão, de coisa de padaria e farinha aqui em cima. Olha só como o próprio produto já tem bastante textura. A gente não está usando nessa foto aqui, é uma foto de detalhe, né? Bem aproximada do produto, não dá para ver mais nada além do produto sendo fotografado e ele já tem bastante textura. Aqui é um exemplo criativo e bem bonito de fotografia de maquiagem. A textura está no produto, olha só como esse pó fotografado dessa forma traz essa noção de textura para a fotografia e como fica bonito. O pincel aqui também tem uma textura, né? Essa fricção, o atrito entre os dois pincéis faz com que a maquiagem se espalhe aí ao longo da foto e olha só como fica uma foto bem bonita, com uma ideia de textura bem interessante aí também, difícil de passar despercebido. Aqui é um exemplo de textura tanto no produto quanto na composição aí da foto. A gente tem aqui produtos orgânicos, é bem comum usar madeira para compor as fotos de produto orgânico. E aqui é um exemplo de textura tanto no objeto quanto no fundo que a gente está usando para fazer a foto. Não só o fundo, né? Aqui a gente tem framings ao longo da foto, são objetos de madeira e que dão um destaque muito acentuado para os produtos que estão aqui na parte de dentro. E a gente tem aqui uma mesa de madeira ao longo da foto como um todo, então é uma foto bem carregada de textura, uma foto bem bonita e interessante para a gente ter de referência para as nossas fotos. Uma outra foto bem legal aqui, a gente não tem necessariamente textura no produto, o produto é mais liso, mas a gente vê textura ao longo de toda a composição, né? Então tem textura aqui nessa parte, de novo aqui um framing de madeira na foto, um uso bem legal do framing, e textura no resto da foto como um todo. Então tá vendo como é bonito usar textura para a gente montar as nossas composições? Aqui uma foto mais minimalista, a gente tem aqui um garfo de metal, é um metal bem liso, né? O metal em si já é uma espécie de textura, então olha só como a gente tem uma variação de luz interessante aqui ao longo do objeto, né? A gente tem partes mais claras, partes mais escuras, uma sombra aqui embaixo bem escura. E essa textura aqui no fundo da foto é uma textura bem suave, né? Dá pra gente, uma espécie de aço escovado, mas com uma textura bem discreta. E olha como isso gera uma fotografia muito interessante. E aqui eu diria que em fotografia de produto, duas das coisas que mais tem textura são o couro e a madeira, e é muito comum usar as duas coisas juntas para fazer uma composição. Então aqui a gente tem um sapato que é tanto de couro quanto de madeira, e o fundo é uma madeira, então uma combinação clássica aí de objetos com textura, o uso do couro, o uso da madeira. Outro elemento comum na fotografia de produtos aí e no uso da textura é o uso do couro com metal. Então, a gente tem aqui um acessório, a gente tem aqui uma pulseira de couro com metal, um couro bonito e bem parecido com o couro do próprio objeto, do próprio produto. Então, outra foto bem bonita, agora uma pedra servindo como fundo e como textura. O produto em si tem uma textura, tá vendo? Apesar da maior parte do produto ser de vidro, essa tampa é uma tampa metálica com uma textura bem interessante. Então, além do fundo, foram usados alguns elementos aqui, parecido com fotografia de produto orgânico, e no final a gente tem uma composição bem bonita. Padrão e repetição, e é do inglês pattern ou repetition. A última técnica de composição que a gente vai ver hoje, que é uma técnica bem interessante, vamos ver aí do que se trata. Padrão e repetição são duas coisas diferentes, mas aí muito relacionadas. Essa é uma foto que a gente vê claramente aí o uso do padrão. Na verdade, o padrão está no objeto sendo fotografado, no produto, né, que é essa camisa. A gente não vê padrão no fundo, o fundo é um fundo liso, apesar de ter duas cores, é um fundo liso. Tá, então o padrão se trata disso, um único objeto que faz uso desse padrão, várias figuras, elementos muito parecidos entre si dentro de um único objeto. Isso é comum em tecido, em tapete, muito comum na arquitetura também. Mas aí quando se trata de arquitetura é difícil diferenciar se a gente está falando de padrão ou de repetição. Mais uma vez aqui o uso do padrão, no objeto, a gente não tem exatamente o padrão se repetindo no fundo. O fundo, eu diria que é mais um elemento de textura do que de padrão. Mas a gente tem aqui na foto dois produtos diferentes sendo fotografados na mesma foto e os dois aí usando padrão no tecido, no couro do produto. Como eu mencionei, é muito comum o uso dessa técnica de composição aí de padrão
na arquitetura, então aqui o padrão está na arquitetura, né? E a fotografia está captando aí, né? Esse uso bem criativo, bem bonito que foi feito do padrão na arquitetura. Como padrão, a gente pode dizer aqui que a gente tem esse uso constante das linhas, né? Elas têm mais ou menos a mesma distância entre elas, são muitas linhas e muitas janelas, então é um elemento de arquitetura muito legal, uma fotografia também muito bacana. E aqui é a repetição, isso aqui é uma brincadeira, né? É uma montagem, essas vacas não estavam todas assim alinhadinhas, na verdade é uma vaca só repetida várias vezes no Photoshop. É uma brincadeira bem legal e mostra aí o uso da repetição na fotografia. E aí, de novo, né? A fotografia não inventou essa técnica de repetição, isso vem de artes plásticas, da pintura, também da arquitetura, e a fotografia emprestando aí essa técnica de artes relacionadas. Mas olha só como isso é interessante, né? Além da brincadeira da vaca sendo repetida aqui, né? A outra brincadeira da foto é que a vaca seria proibida nessa estrada e ela não está nem aí para isso. Olha só como a repetição tem força na fotografia. Nessa foto, a repetição é quase tão precisa que isso acaba virando quase um padrão, né? Se a gente colocasse isso como tecido de uma camisa, pareceria realmente que isso foi desenhado de caso pensado para formar um padrão, mas quando na verdade a gente tem vários elementos individuais, porém muito parecidos quando a gente olha nessa vista aérea aqui se repetindo. Isso traz um interesse muito grande para a fotografia, né? Olha aqui de novo como a repetição é forte, aqui quase gerando um padrão também, né? É uma fotografia muito forte, um registro muito forte aí dessa repetição do trabalhador. E de bater o olho nessa foto, a gente já imagina que o fotógrafo tinha a intenção de passar uma mensagem bem clara aí da repetição no contexto aí do trabalhador e produzindo uma imagem muito forte. E agora aqui um exemplo de fotografia de produto. Olha só como a repetição pode ser muito interessante na fotografia de produto. A gente tem uma linha de produtos com cores diferentes, tem uma ideia do uso das cores do arco-íris e olha só como fica uma foto bonita e interessante. Aqui uma repetição mais simples, toda a linha de produtos dessa marca, desse fabricante de cerveja, e foi feito aí um uso bem interessante da repetição, deixa a foto bem bonita. A foto está bem equilibrada também, né? Ela não está exatamente simétrica, a gente não vê a foto igual tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, mas o peso visual aí desses elementos, dessas garrafas de cerveja está bem distribuído. Uma foto bem interessante. Aqui de novo o uso da repetição e um uso bem acentuado da repetição, né? São muitos elementos repetidos aí na foto. Não tem como a gente ficar indiferente olhando para uma imagem dessa. Uma outra imagem muito bonita, que também não dá para ficar indiferente olhando para ela, vai chamar nossa atenção. Um exemplo bem legal de repetição na fotografia de produtos. E aqui é o que eu chamaria de a cereja do bolo, quando a gente faz uso da repetição na fotografia. É a gente pegar objetos muito parecidos aí, formando uma repetição, mas de repente a gente tem uma pessoa que quebra essa regra. Então a gente tem aqui os formandos todos olhando para frente, a vista muito parecida aqui, um pouco de cima e de costas. De repente tem um dos alunos que está aqui olhando para trás e olha só como ele vira o grande destaque da foto. Então quando a gente tem repetição, padrão na fotografia e de repente a gente usa um elemento quebrando o padrão, esse elemento vai chamar muito a atenção. Então é um elemento bem poderoso aí para a gente usar nas nossas composições. Então olha só, aqui a gente tem uma repetição de formas e cores. De repente vem uma pessoa numa posição diferente, com uma cor diferente, olha como isso grita na fotografia. Isso não é simples de se fazer na fotografia, conseguir montar uma composição assim, ainda mais nesse caso, né, que essa não é uma foto montada, foi uma cena que aconteceu livremente, o fotógrafo só captou esse momento, ele não construiu o momento, né, ele captou algo que estava acontecendo. Mas quando a gente fala de fotografia de produtos, a gente pode montar isso, que é esse caso. A gente tem vários elementos repetindo, de repente um elemento aqui no meio que é diferente e que tem um destaque. Eu não sou assim um grande expert em maquiagem, mas isso aqui provavelmente deve ser um corretivo, né, e não um batom. Não faria sentido usar essas borrachas aqui junto com um batom, isso provavelmente é um corretivo. E olha como é uma composição forte e interessante que a gente não consegue ficar indiferente.